eu acabei entrando em surto psicótico e eu descobri que eu sou bipolar. Foi assim que o meu diagnóstico veio. E o ano passado eu quase tive um segundo surto por conta do trabalho. Eu ainda estava em período ativo, não de dependência química, mas eu fumava maconha, eu fumava muita maconha, que não é indicado para a parte de bipolaridade. E a terapia ela sempre foi muito presente na minha vida, desde os 26 anos, quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. E eu comecei a procurar psiquiatra e tudo mais, tomar remédio. E ajudar as pessoas também sempre foi um propósito meu. Eu entendi que estudando nessa área, eu posso ajudar pessoas que têm transtorno igual ao meu e que também tem a questão de dependência química. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a questão da dependência química e que ela é um transtorno de comportamento. Todo mundo aqui sabe que a dependência química, a adicção, a parte de usar drogas é um transtorno de comportamento, sim ou não? Sim. Todo mundo tem consciência que é um transtorno de comportamento? Sim. Legal. Então, quem aqui pode me falar o que é um transtorno de comportamento? Oi? Não tanto, não é Desfecho, disciplina. Pode falar. Eu acredito que seja um comportamento anômalo ao que a sociedade, ou pelo menos a gente tem pré-estabelecido como um comportamento padrão. Certo. Pode falar. Normalmente, Gabriela, né? Uhum. Normalmente, tipo assim, quando eu usava droga com muita frequência, ficava alguns dias sem dormir, costumava ter tipo alucinações, essas coisas, né? Tipo isso. A droga ela pode gerar alucinações, mas o transtorno de comportamento, gente, é uma coisa que é diferente. Transtorno de comportamento é quando a gente perde a capacidade da gente escolher como a gente age. Aquele comportamento já está tão enraizado no nosso cérebro que a gente simplesmente age na forma automática. Então a gente continua repetindo o mesmo tipo de comportamento, sabendo que aquilo traz prejuízo. Ninguém está internado porque quer, todo mundo está internado porque precisa se tratar. Oi? Já está condicionado. Sim, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque existem diferenças, né, dentro da parte de comportamento. Por exemplo, exemplos de transtorno de comportamento. Dependência química, a adicção é um transtorno de comportamento. Ludopatia, que é vício em jogos, é um transtorno de comportamento. TDAH é um transtorno de comportamento, por mais que seja ligado à parte cerebral. Sexo compulsivo é um transtorno de comportamento. Pornografia é um transtorno de comportamento. Transtorno de conduta é um transtorno de comportamento. Então, tudo aquilo que afeta o meu comportamento, que eu perco o controle na forma de agir, isso é um transtorno de comportamento. Pode falar. Transtorno de conduta seria defeito de caráter comandando? Transtorno de conduta ele pode estar associado a várias coisas. Por exemplo, cleptomania. Cleptomania é aquela parada de você ir roubar lugares, fazer pequenos furtos, porque aquilo gera adrenalina, né? Então, tá ligado a essa parte. O que caracteriza um transtorno de comportamento, tá? O comportamento ele deixa de ser hábito e vira um transtorno quando a gente tem 4 critérios. Primeiro deles, repetição. Quem aqui está internado a primeira vez e quem aqui já foi internado mais de uma vez? Quarta vez. Tá, peraí, uma vez de cada vez. Quem está em primeira, tem bastante gente em primeira internação. E quem aqui já foi internado mais de uma vez? Isso se torna uma repetição. A mesma atitude se repete, mesmo após a gente saber que a gente sofre, mesmo após a gente quebrando promessas de que a gente vai mudar, não é um erro isolado, é um padrão. Então, repetição é uma das coisas que caracterizam um transtorno de comportamento. Segunda, perda de controle. Então, a pessoa ela tenta parar, quem aqui já tentou parar e ainda assim continua usando? Então, a pessoa tenta parar, mas ela não consegue sustentar a decisão. É como se, por exemplo, vocês já ouviram falar de ego? Eu vou falar um pouco sobre isso também, não aprofundado, mas o nosso ego é como se fosse o adulto da situação. É como se o nosso ego não sustentasse a decisão de parar. Eu vou associar uma outra coisa: desejo e vontade. Quem aqui sabe o que é desejo e quem aqui sabe o que é vontade? Alguém consegue me explicar? Não? Tá, vamos lá. Imagina o seguinte: desejo. Eu sou uma
já tiveram esse contato com a doença, né, tem algum tipo de transtorno. Por exemplo, meu pai era bipolar, alcoólatra, adicto, foram coisas que eu também desenvolvi no decorrer. Diagnosticar uma pessoa com bipolaridade ou com esquizofrenia é muito difícil. Por quê? Porque em uso, por exemplo, maconha, em uso a pessoa pode alucinar, ela pode ter psicose por conta de ser uma droga perturbadora. E aí isso pode vir a abrir um quadro mais cedo. Por exemplo, eu sempre sofri com depressão, mas eu nunca tinha entrado em estado de surto psicótico até 2023. Então, conforme eu fui usando, aumentando meu uso, usando coisas mais fortes, aliados com fatores ambientais, estresse familiar, estresse no trabalho, estresse em relacionamento, falta de sono, é uma coisa que é extremamente prejudicial também para quem é esquizofrênico, para quem é bipolar, para qualquer ser humano. Mas para quem tem desregulação cerebral já em relação a isso, é extremamente perigoso. Então a droga ela pode sim vir a abrir quadros. Por exemplo, uma coisa que poderia demorar anos para acontecer, ela acaba abrindo mais cedo. Essa pergunta do anabolizante eu não vou saber te responder, mas eu posso pesquisar e te trago. Numa situação em que a pessoa não tenha geneticamente esquizofrenia, que não tenha um TDAH, mas com o uso constante de droga, falta de sono, ela pode apresentar sintomas que seriam ligados à esquizofrenia, por exemplo? Pode. E que, se houver uma redução total, abandono da droga, esses sintomas eles podem voltar a acontecer novamente sem a droga? Pode. Assim, a chance de você desenvolver bipolaridade quando tem quadro na família é de 80%. Quando não tem, cai para cerca de 50% a 60%. Porém, o uso de substâncias pode desencadear. Por que é difícil o diagnóstico? O diagnóstico ele é difícil porque a pessoa não pode estar nativa. Então tem que passar um período, observar a pessoa, analisar essa pessoa, como está o comportamento da pessoa, se a psicose continua mesmo após cessar, observar histórico familiar. Então são vários fatores. E isso é psiquiatra, tá, gente? Eu estou pincelando aqui porque vocês estão perguntando e porque eu estudo, minha especialidade vai ser em transtornos, mas assim, é psiquiatra e ler vários sintomas. Eu tenho palestras sobre isso também, eu posso trazer para vocês para a gente aprofundar nesse tema. Outra pergunta. Pode. Existem sintomas que são mais associados à espécie da droga? Sintomas que são associados à maconha, sintomas que são mais associados à cocaína? Ou acaba virando uma mistura? Não existe essa distinção? É uma boa pergunta. Nunca analisei a ligação, precisaria pesquisar tipo artigos, algumas coisas para entender. A maconha ela é totalmente contraindicada por ser uma droga perturbadora. A cocaína é estimulante. Então, por exemplo, quem tem bipolaridade, que nem eu sou bipolar tipo 1. Tipo 1 vai para um quadro que se chama hipomania. Vai para um quadro de euforia extrema, grandiosidade, megalomania. Quando a gente está nesses quadros, se eu coloco alguma coisa que é estimulante ou depressora, isso vai fazer eu oscilar tremendamente e de repente abrir surtos psicóticos também. Eu acredito que deve existir, né, estudos que o cérebro são sinapses químicas e elétricas, né? Existem estudos já que mostram que o constante uso, se essa disfunção que ocorre, ela pode ter uma recuperação no futuro ou ela vai ser sempre um tratamento constante? É uma boa pergunta. Tratamento, em algumas situações, você está falando em caso de droga ou você está falando em caso de algum tipo de transtorno? Não, no caso de droga mesmo. Certo, Eu posso assim. sim dizer no meu caso,
N fatores, pode ser um trauma, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Mas é difícil de saber porque você não tem esse conhecimento anterior, né, da sua vida por conta de ter sido adotado. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, que é muito importante, tá, gente? Responsabilização. Independente, por exemplo, meu pai era adicto de tomar baque na veia. Independente da situação, é escolha. É muito importante que vocês criem consciência que é escolha. Usar ou não droga é escolha. Por mais que a gente entendendo que dentro da nossa família tem questões genéticas que a gente tem maior predisposição a usar ou a não usar, continua sendo uma escolha, continua tendo que ter a responsabilização de que quem escolhe fazer o uso sou eu. E não porque fatores externos, larguei da minha mulher, briguei com não sei quem. Então é importante, pode falar. Eu usei bastante êxtase e skunk. Será que pode desenvolver a bipolaridade? Assim, o será ele é muito relativo. Você tem casos na sua família? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você fique, por exemplo, que tenha usado durante muito tempo e não desenvolveu nada, desenvolveu de repente psicose, alucinação por conta do uso, né? E pode ser que você venha a desenvolver. Então, assim, é muito de passar com um psiquiatra, que é o médico que é responsável por esse tipo de diagnóstico, e contar historicamente para ele o que aconteceu. E o pessoal vai observando vocês. Eu coloco uma pergunta também, se, por exemplo, se existe a possibilidade de que não haja uma substituição desse vício, por exemplo, pô, viciado em cocaína, mas eu também não quero sair daqui viciado em remédio, entendeu? Mas eu acredito que no primeiro momento eu vou fazer o uso. Sim. Tem situações que precisa usar medicamento para o resto da vida. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele ficou durante muito tempo usando crack. E assim, o crack é uma das drogas mais rápidas e mais destruidoras que tem. Ele vai tomar medicação para o resto da vida, para conseguir regular esses hormônios, porque teve alteração cerebral. Então, assim, tem situações, é igual eu como bipolar, eu não gosto de tomar remédio, eu não quero tomar remédio, tive que fazer adaptação de medicação várias vezes. Só que eu também não quero entrar em surto psicótico de novo. Então aí é pesar, é entender que é um tratamento e que precisa ser feito. Vou voltar para o foco aqui. Prejuízo é o terceiro quadro de comportamento, então familiar, social, emocional, profissional, físico. Quem aqui já sofreu todos esses tipos de prejuízo, diga eu. Eu. E automatismo. Então, assim, o meu comportamento ele vira uma resposta automática para emoções difíceis que eu não consigo lidar. Eu só reajo, eu não estou escolhendo. Aquilo já se torna automático. Meu cérebro entendeu que quando dói eu faço isso. Então eu vou continuar repetindo isso. Quando a gente fala de por que existem, né, essas quatro... Perdão, achei que era o meu discurso. Essas quatro questões: repetição de uso, perda de controle, prejuízo grave e automatismo emocional. A droga ela vira uma resposta padrão para lidar com a vida, que é o que eu estava comentando agora. Tipo assim, precisa existir a responsabilização. Ah, mas eu usei droga porque eu me desequilibrei, porque eu briguei com a minha mulher, porque eu perdi meu emprego. Tá, e qualquer frustração que você tiver na vida, então o caminho vai ser esse. Aí você você transfere e desloca a responsabilidade para outras coisas para não assumir que o erro é seu, que você não consegue mudar. Exato, é uma inabilidade. O comportamento ele precisa ser transformado. O cérebro da gente, ele funciona através de neuroplasticidade. Nada é tão difícil de mudar quanto um hábito e um comportamento. Só que precisa ter um início. Se não tiver um início, o padrão continua se repetindo. Pode falar. Não, imagina. Houve mudança de hábito e comportamento. Eu já ouvi várias vezes, na verdade, relacionado a 21 dias. Existe alguma verdade nisso? Ou é só... É assim, é meio que uma pseudociência. O comportamento ele vai ser mudado muito ao longo do tempo, conforme aquilo for sendo praticado. Em 21 dias, o cérebro meio que se acostuma. É tipo quando você começa a treinar. Você começa a treinar, você não fica com o corpo todo dolorido na primeira semana. Aí na segunda semana vai ficando melhor. Na terceira, na quarta, você está adaptado. Aí você sobe peso. Aí recomeça esse processo todo de novo. Então tem sentido na questão de preciso mudar o comportamento. Pequenas metas são mais fáceis do que grandes. Por exemplo, o que a gente fala hoje na oração da serenidade?
só por hoje, não é? Então o comportamento ele é o hoje. Se hoje eu conseguir me controlar, se hoje a hora que vier a minha vontade de usar, eu conseguir ligar para alguém, eu conseguir me caguetar, eu conseguir falar sobre aquilo, eu não recaio. Aonde tudo começa? Não começa na droga, começa no nosso comportamento. Então etapa 1, eu uso como alívio emocional. Anestesia emocional reduz minha dor, reduz meu medo, reduz minha inadequação. Quantas pessoas que começaram a usar droga porque queriam ser parte de algo? Por exemplo, quando eu comecei, eu cheirei cocaína na minha adolescência. Quando eu comecei a cheirar cocaína, eu ia muito em festas, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Comecei a ir muito em festa, comecei a beber. Teve um dia que eu tava muito louca e aí um conhecido meu falou, dá um raio que passa. E nessa, uma parada que começou de final de semana, em um mês eu tava usando cocaína todos os dias. Eu tinha 15 anos. Meu cérebro ainda nem estava formado. Então nessa, meu comportamento começou a mudar. Nessa, eu comecei a deixar de ter responsabilidade com outras coisas. E isso foi se repetindo. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. A senhora mencionou que começou com 15 anos, o cérebro não estava totalmente formado. Sim. No caso, eu comecei com a droga com 30 anos. Meu pai tinha falecido, meu pai era psiquiatra. Depois que ele faleceu, eu comecei a usar droga. Existe alguma diferença para quem começou a usar drogas mais tarde ou mais cedo? Existe por quê? E existe também, assim, no caso do... E conseguir se curar mesmo, né? Ou pelo menos atenuar de uma forma... Quando é jovem e quando é mais velho? Quando você começou a usar droga mais jovem, quando você começa a usar droga com mais idade. Aí tem N recortes que podem acontecer. Porque, por exemplo, quando você começa a usar droga muito jovem e você perdura nisso, eu fiquei 1 ano usando cocaína. Fiquei dos 15 aos 16, perto dos 17 ali. O que me fez parar? Minha mãe. Porque minha mãe me tirou de São Paulo porque eu andava só com companhia errada. Não tinha mais pra onde minha mãe me levava. Só que eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito adulta. Então, assim, o jovem é mais difícil do jovem parar, por quê? Porque lidar com a emoção do jovem é muito mais difícil do que lidar com a emoção de uma pessoa que é madura. O jovem, ele vai buscar muito mais fuga. E no longo prazo, se ele começa muito cedo, no longo prazo vai ter muito mais dano cerebral do que uma pessoa que começou a usar quando era mais velha. Mas chega a alterar fisicamente na formação do cérebro? Olha, precisaria estudar para trazer dados, mas eu acredito que sim, porque o nosso cérebro não está 100% formado. Imagina o seguinte, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente é dono do mundo, não acha? A gente não tem medo de nada, a gente acha que nada pode abalar, que nada pode acontecer com a gente. Então o emocional do jovem é muito mais intenso do que o emocional do adulto, porque o emocional do adulto, ele consegue racionalizar as coisas diferentes do racional de uma pessoa que é jovem. Porque o jovem ainda não tem maturidade e vivência suficiente para conseguir chegar nos mesmos termos, por exemplo, que um adulto chegaria. Por mais que ele ache que ele é dono do mundo. Tanto que, por exemplo, por que é extremamente difícil você tratar adolescentes que têm problema com dependência química? Porque eles não ouvem ninguém. Eles estão, perdendo a palavra, eles estão foda-se pro mundo. Eu vou continuar fazendo e dane-se, entendeu? Segunda etapa, repetição. O cérebro aprende o seguinte, quando eu sinto isso, eu faço aquilo. Por exemplo, num jovem. Então o comportamento ele se torna um padrão. Terceira etapa, perder o controle. A gente começa a usar, por exemplo, em horário errado, em maior quantidade, de forma escondida, quebrando regras próprias, quebrando coisas que a gente fala que a gente não vai fazer. Quem aqui já usou droga no trabalho? Diga eu. Eu. Isso começa a ser prejudicial. A gente vê que aquilo está prejudicando a gente, mas a gente continua repetindo. Quarta etapa, centralização da vida em torno do uso ou da falta. Eu estava dando palestra essa semana e teve um menino que ele falou assim, mas eu não sei por que eu comecei, porque eu usava para viver e vivia para usar. E assim, pode ser que sim? Pode, mas eu usava porque eu não sentia nada. Sentir nada também é sentir muito. Quando a gente usa droga porque a gente não está sentindo nada, significa que a gente está buscando sentir alguma coisa também. Tem uma dor muito grande dentro da gente que a gente não consegue lidar. Então aqui já não é mais uso quando a gente centraliza a droga dentro da nossa vida. Aqui já é um padrão comportamental disfuncional, tá? Então qual que é o papel da droga? A droga ela não é o problema inicial. Ela vira a solução errada.
Ela não começa pela droga. Então a droga ela vira resposta automática para quê? Para dor, para ansiedade, para vazio, para frustração, para rejeição, para raiva. Ela vira resposta para tudo. Pode falar. Eu comecei a usar cocaína com 23 anos e fui até os 38. Eu comecei como curiosidade, depois a sensação foi boa, depois como necessidade. Só consegui parar de usar cocaína substituindo dos 38 até agora os 40 por crack. Essa é a lógica da substituição de uma droga por outra, tem que parar, obviamente, porque não há nada além do crack. O que eu posso fazer para parar com o crack? Nossa, é comportamento. É mudar comportamento, assim, é mudar hábitos, são várias coisas. Assim, primeiro, uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas que sofrem de dependência química não faz, continuar o tratamento lá fora. Porque assim, gente, dentro de uma clínica é muito fácil você ter rotina. É muito fácil você não usar. É muito fácil você lidar com a frustração, com a briga com um coleguinha de quarto. É muito fácil. Mas no mundo lá fora, a gente sabe que a realidade é bem diferente, que o bagulho é muito mais louco do que aqui dentro. Então, assim, é aprender a lidar com as frustrações da vida. É mudar o comportamento, é mudar o ambiente. Por exemplo, eu posso sair de uma internação por dependência química, continuar frequentando os mesmos ambientes e ter as mesmas amizades que eu tinha antes, sim ou não? Não. E quem aqui consegue, de fato, fazer isso? Tá, posso te fazer uma pergunta Pode. dolorosa? Mas se você consegue fazer isso, por que você continua recaindo e por que você continua usando? Eu estava numa inércia, eu estava numa continuidade de hábito desregulado. Agora eu estou tendo a ideia de mudar de casa, mudar de bairro, mudar de cidade, para tentar uma estratégia de mudança absoluta. Sim, só um minutinho. Ó, CAPES, acompanhamento psiquiátrico é necessário, remédio, que é o que eu estava falando para ele. Esse meu amigo, ele recuperou a família e ele vai tomar remédio pro resto da vida. Mudança de comportamento, não fazer. Por exemplo, eu posso tomar uma cervejinha? Não, eu não posso. Eu posso frequentar, é só um exemplo, eu posso frequentar um bar? Não, eu não posso. Eu posso ir em lugares ou ter atitudes, por exemplo, que me remetiam ao uso. Vou te dar um exemplo, não sei se esse é o caso. Usava mais à noite. Eu posso ficar saindo à noite ou eu estou me colocando em risco saindo à noite? Então, assim, é comportamento. A escolha sempre está na mão de vocês, gente. A escolha não está na mão de outras pessoas. Mas essa substituição, por exemplo, é comum pessoas que param de cheirar cocaína e começam a fumar maconha. Faz uma substituição. A adicção, ela sempre vai estar ativa. A adicção, ela não existe só pelo uso de substância. Eu vou falar um pouco sobre isso agora aqui no final da palestra. Mas a adicção, ela não existe só no uso da substância. A adicção, ela está ligada ao nosso comportamento, é um comportamento adictivo. Mentira, manipulação, esconder coisas, ter comportamentos substitutivos, por exemplo, trocar a droga pelo sexo, trocar por outra compulsão. A adicção, ela está ligada muito à compulsividade e impulsividade. Então, por exemplo, ter mentor, ter uma base de apoio. Eu vi que eu tô mal, eu vi porque a gente sente. Você sente calafrio, você sente dor de barriga, náusea, você sente. E assim, é nesse momento que você sente que vem a motivação e a dopamina já está no cérebro. A dopamina, ela não vem quando a gente usa droga. A dopamina, ela vem quando a gente tem a motivação para usar. Pode falar. Esse negócio que você falou faz muito sentido, sabe? Tipo, o negócio de mania do lado que você falou, Cleptomania. Eu vejo que esse negócio desde muito cedo, desde muito novinho. Tipo, aquele cara que colocava na sala de aula, lá na escolinha, tipo, pegava a lazeira de uma, montava e fazia uma diferente, entendeu? Então, tipo assim, isso daí afetou com que eu fizesse tudo de drogas na minha vida, né? Mais pra frente. Então, tipo, eu fico na clínica, né? Tô aqui. Aí é um tratamento, volto no emprego. Nesse emprego eu começo a mudança de comportamento, mentira, força, essas coisas. Acho que tem até um pouquinho de problema com esse negócio. Pode Eu ser. experimento que posso entrar com psicólogo fora da droga. Esse problema com força, essas coisas. Gente, todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo devia fazer terapia. Porque o que a gente não consegue é lidar com a emoção. Por exemplo, isso é uma coisa que é muito comum em transtorno antissocial. Uma pessoa que tem dificuldade com regras,
uma pessoa que constantemente viola a liberdade ou o comportamento do outro, isso tem a ver com comportamentos antissociais, que são desenvolvidos desde muito cedo. Então, assim, a questão de fazer acompanhamento depois ensina a gente a lidar com os nossos sentimentos. Antissocial, você fala tipo isolamento? Não, é diferente, não é. As pessoas associam antissocial com eu não gosto de me relacionar com outras pessoas. Comportamentos antissociais, eles estão muito ligados à quebra de regras, a gostar de adrenalina, a gostar de fazer as coisas erradas. Por exemplo, eu mudei pra cá, nossa, tô abrindo minha vida, né? Não devia fazer isso, mas enfim. Eu mudei pro interior com 13 para 14 anos porque eu fui parar na delegacia a primeira vez que minha mãe deixou eu sair de casa. E eu só andava com companhia errada. Tinha 20 pessoas certas, tinha 20 amigos certos. Eu arrumava o 21º que era errado e colava nele. Era impressionante. Isso é um comportamento antissocial. Você gosta do desafio. Aquilo move você. Pode falar, perdão. Esse pós-tratamento aí que você falou, né? Você é amanhã, né? Sério? É. Quanto tempo internado? 3 meses. Legal. Uma internação. Quanto tempo você acha necessário fazer esse pós-tratamento para que a gente se acostume a essa rotina? Estudar, trabalho, ficar no lugar Pra sempre. Pra sempre? Pra sempre. Então, Gente, assim, ó, imagina o seguinte, o autoconhecimento é uma torneira que quando a gente abre, ela vai enchendo cada vez mais. Quanto mais a gente se autoconhece, mais difícil fica. Sabe por quê? Porque você vê seus monstros. Você vê que a responsabilidade não é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu cachorro, do seu periquito, do seu papagaio, da sua mulher. A responsabilidade pelo seu comportamento é sua. Então, lidar consigo mesmo, principalmente quando você enxerga esses monstros, é difícil. A terapia, ela é pra gente que é sã e que quer se manter lúcida, ao contrário do que todo mundo pensa. Por exemplo, frequentar grupo do NA, reunião toda semana, ter mentor de NA. O negócio ficou ruim, eu tô com raiva, aconteceu alguma coisa que me desestabilizou, pra quem que eu vou ligar? Pra quem que eu vou correr? Aonde eu vou ir? Eu preciso ter planos de defesa, é necessário eu ter planos de defesa, porque vai acontecer. Não acha que assim, eu tô saindo, eu falo porque assim, quando eu saí da minha internação, gente, foi como se o mundo lá fora tivesse parado quando eu me internei, e quando eu saí de novo, o mundo continuava rodando na mesma velocidade, só que eu estava em 50%. Então eu tive que lidar com relacionamentos que acabaram, eu tive que lidar com um trabalho que eu tinha notado que eu estava totalmente insatisfeita, tive que lidar com N frustrações na minha vida. Então assim, a terapia ela é pro resto da vida, o acompanhamento é pro resto da vida, e você pode tentar N terapias, tá? Porque assim, às vezes eu não me encaixo em terapia, não é só psicólogo, uma coisa que é muito legal. Alguém aqui já ouviu falar de terapia cognitivo-comportamental? sim. Terapia cognitivo-comportamental é excelente para quem é dependente químico, porque vai trabalhar diretamente na rotina, no comportamento, na criação de planos que você precisa para que as coisas não aconteçam. Essa terapia Cognitiva-comportamental. eu nunca ouvi falar nisso. É o que seria ser uma repetição de hábitos. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito ligada a trabalhar o comportamento do indivíduo. Então, por exemplo, meu terapeuta me passava protocolos quando eu saí da clínica. Então, assim, faz exercício, dorme no horário, acorda no horário, toma remédio no horário. Aí cada profissional tem um tipo de método e um tipo de protocolo para seguir com o seu paciente. Eu tenho o Dr. Marcos aqui, estava ontem, na verdade, na espiritualidade, ele falou sobre parece que ele está desenvolvendo uma fobia do mundo lá de fora agora. Porque a gente sabe que consegue ficar bem aqui, consegue ficar bem, consegue ficar tranquilo. Só que quando ele mencionou isso, então, a cabeça não está mais. É porque lá fora vem a responsabilidade, né, gente? Porque daí lá fora, assim, lá fora tem um carro, tem dinheiro, eu consigo comprar a hora que eu quiser, eu não quero isso não. Daí parece que, mas eu quero muito sair daqui, mas eu não sei, sinceramente, como me comportarei lá fora. Porque é muito fácil, né, a gente ir na reunião, não vai usar. Mas quando eu tiver com o meu carro,
dependência, ela vem quando o comportamento ele está mandando mais do que a vontade. Imagine o seguinte, o impulso manda, porque é o impulso que manda. Veio a vontade, o impulso é a vontade. O ego, que é o adulto da sala, é quem deveria falar, não, independente da vontade, eu não vou fazer isso porque eu vou acabar com a minha vida de novo. O ego não sustenta a decisão de não ceder à vontade. Só que a culpa, ela chicoteia aqui nas nossas costas e machuca. A culpa, a vergonha, a raiva de ter feito de novo. Por que o ego não sustenta? Porque o ego é a nossa autoconsciência. Geralmente, quem tem questões com dependência química tem a autoconsciência, fica tudo muito inconsciente. Os gatilhos que desencadeiam o uso, eles são muito inconscientes. Então a gente precisa trazer a autoconsciência à tona. A terapia serve para isso também, gente. Para trazer a autoconsciência à tona, para trazer aquilo que me machuca, tá? Eu tô usando droga, mas eu tô usando droga por quê? Peraí que eu já passo para você, pode falar. Eu vejo que para você funcionou a fuga geográfica, né? Para a maioria não funciona, né? O que é a fuga geográfica? É, para você funcionou, né? Não, porque um ano depois eu tava namorando com um traficante lá em Tatuí. Então eu ainda, assim, o que mudou pra mim? O que mudou pra mim foi a hora que eu falei, não, chega. Chega, eu não quero mais repetir esse padrão, eu não quero estar com Eu sei que não funciona realmente. É, eu não, porque Pode assim, ir para outro país, para onde for, não adianta. eu ia falar isso, tem um comediante, tem um palestrante que ele fala assim, eu quero ir para muitos lugares, o problema é que aonde eu vou eu tô. Sim, certo. Então assim, o problema, quando o problema é a gente, você pode mudar para o outro lado do mundo. Vai continuar acontecendo. Legal. Ano passado eu fui para Tóquio, no Japão. Eu não falo nada de japonês, não falo muito mal inglês, mas eu consegui encontrar cocaína lá. Assim, eu não julgo porque eu encontrava maconha em tudo quanto é lugar que eu viajava também. Era impressionante. Eu olhava assim e falava, vou perguntar para aquela pessoa ali. Mas é assim, é um comportamento que precisa ser modificado. Sintomas comportamentais dentro desse tipo de transtorno: mentira, promessa quebrada, impulsividade, dificuldade com regras, repetição apesar do prejuízo. Pode falar. Em relação ao cocaína, por uma coisa do crack, a terapia fora daqui é diferente para cada droga? Quem usa o crack tem que ter uma terapia diferente quem usa cocaína? Não, são manejos diferentes. Por exemplo, a maconha, ela não causa o mesmo tipo de dependência. A maconha é muito mais uma muleta do que questões químicas como crack e como cocaína, né? Ela afeta o nosso sistema? Afeta, porque a gente tem o mecanismo endocannabinoide, né? Dentro do nosso corpo. A gente tem o funcionamento da cannabis dentro do nosso corpo. Só que ainda assim é uma parada que é natural. Agora, quando a gente fala de cocaína, de crack, a gente está falando de coisas que são químicas. Então, por exemplo, eu vou precisar por que eu preciso tomar remédio? Crack desenvolve depressão. As pessoas, cocaína também, apesar de ser uma droga estimulante, quando bate a culpa, quando bate a vergonha, é extremamente depressora. Tanto que você vê que o pessoal que chega novo na internação, às vezes fica vários dias enfiado dentro do quarto, fica vários dias depressivo, até aquela abstinência passar, até cair na consciência de que, pô, tô internado, muitas vezes tudo de novo. Aí vem a culpa. A terapia, ela não trata somente a questão, quem vai tratar a questão medicamentosa é psiquiatra. Então, preciso tomar algum tipo de remédio por conta de depressão, por exemplo. O psiquiatra vai tratar a questão medicamentosa. A terapia, ela vai tratar a questão almática. Ela vai tratar a questão da emoção, porque no final do dia, gente, tudo que a gente não sabe fazer é lidar com as nossas emoções. É tudo que a sociedade, no geral, não está sabendo fazer, é lidar com as emoções. Então, assim, se fosse só questão de força de vontade, ninguém estaria aqui internado. Quem aqui já ouviu falar, alguém, algum parente, algum amigo falar assim, mas isso daí é falta de força de vontade sua, você não quer mudar. Eu posso fazer um comentário deselegante para todos, até para mim mesmo, mas é um fato. Pode. Que ele unia até para a minha idade e a minha experiência com droga, e é de anos. E todos os amigos meus que fumaram só maconha e fumam até hoje, os caras estão bem financeiramente, os caras têm seus filhos, os caras moram bem. Você acredita, meu irmão? Desculpa, tá? Não, eu acredito. Eu sou um dependente crônico, né? Sim. Eu sou um cara que estou fracassado, uso droga há mais de 30 e poucos anos, mas os que só fumaram maconha
vida que eles levam, Sim. incrível, incrível. E assim. E eu acabei ouvindo isso do Senhor, meu pai, que faleceu há poucos dias. Filho, se você tivesse ficado só na maconha, ouvisse meu pai. Interessante, né? Sim. Os sentimentos do seu pai. Exato, mas gozado, né? Não estou dizendo isso para fazer uma apologia à maconha, mas é interessante, né? Sim, é que assim, aí tem recortes e recortes, né? Porque realmente tem pessoas que vivem muito. Pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno. Eu não fumo mais maconha. É. Inclusive, eu não fumo mais. Pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno. A pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno, ela não tem grandes problemas disfuncionais na vida quando ela usa cannabis. Porque a cannabis ela não deixa ninguém disfuncional. Você consegue executar as suas atividades normalmente. Não tem aquela questão tão de repetição igual a outras drogas. Mas, por exemplo, pra mim que sou bipolar, é extremamente prejudicial. Ela me fazia procrastinar, ela me trazia a falsa sensação de que eu estava sendo extremamente produtiva. Em muitas situações no trabalho eu era inconveniente com comentários, porque também é uma característica da bipolaridade, você ser impulsivo na hora de falar, não ter muito filtro. Então, assim, aí existem recortes e recortes, né, de pessoas que realmente conseguem ser funcionais e pessoas que têm coisas que prejudicam também, como a cannabis, só que é difícil de assumir. Eu estou falando fatos que não é 1, 2, não. É um que eu vivia de 10, 15 caras. Hoje os caras estão voando. Sim. É diferente, assim, que é. Criança maravilhosa, vida linda. Que é diferente. Sim. Que é diferente de dependência química, de cocaína, é inegável, mas também não é um caminho. Inclusive, me instruíram, né? Sim. Eu não, os caras me instruíram. Esse negócio aí que o Ernest falou, ele tem a ver com esse negócio de herança, de predisposição de família. Tipo, por exemplo, meu pai bebia também, né? Mais novo, fumava cigarro. Então, tipo assim, ele tinha uma dependência, então ele bebe, né? Não bebia. Eu herdei essa herança dele da adicção. Tipo assim, por exemplo, se eu tivesse uma família que nunca tivesse dado droga, minha mãe e meu pai tivessem conhecido essas coisas, não faz sentido isso que o Ernest falou, tipo, pessoas que conseguem ter o controle da droga. Meu tio, eu tenho um tio que ele tá perdido no crack. Meu avô e minha avó nunca usaram droga, nunca. Então, assim, de novo, eu já falei, vou repetir, responsabilização. Pode ser que sim? Pode. Quem tem predisposição já nasce com um alvo nas costas para fazer? Sim, mas não é 100% do que acontece. É responsabilidade da pessoa, poder ou não fazer aquilo, entendeu? Tem a disposição genética? Sim, tem. Tem maior probabilidade? Sim, tem. Mas você também pode seguir um caminho totalmente oposto. Continua sendo escolha. Pode falar. Aí ele falou da maconha que tem muitos que fumam maconha também, mas é a diferença da mente da pessoa, porque eu também comecei só fumar maconha. Quando eu fui ver, depois de uns anos eu estava numa cocaína. E de 3 anos pra cá eu já fundei no crack. Vai com primeiro. Não, mas nem tome isso, não esquece o assunto. Aí o que acontece? Aquela frase que uma droga leva a outra, ou é da mente do ser humano, porque eu também conheço muitas pessoas que só fumam maconha e são bem de vida. Mas eu, quando eu só fumava maconha, eu falava, eu nunca vou usar outra droga, vou ficar só na maconha. E tipo, porque eu sou isso, eu tive que vir no Rio de Janeiro, acabou de chegar, todo mundo estava mais de casa. Você é de Tatuí também? Você identifica com a eu falei, você identifica. Sim, assim, tem gente que fica na maconha pro resto da vida, que não avança para outras drogas. E tem gente que, assim, podem ser N fatores. Eu quero me enquadrar. Eu convivo com pessoas que cheiram, então eu quero me enquadrar. Eu tenho medo, eu me sinto sozinho, sei lá, como será que é? Pode ser por curiosidade, podem ser N fatores. A questão da evolução é de cada um, pode falar. Mas eu ainda acho que na grande maioria ela serve como mureta para outras drogas. Começa com a maconha e passa para outra. Eu tô falando, quando eu comecei a falar, quando a gente enxergava Eu outra acabei. que Calma. consegue continuar Assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Pra mim, a droga que é porta de entrada para outras drogas é álcool. Concordo bem. Pra mim, a porta de entrada para outras drogas é o álcool.
álcool. Por quê? Porque o álcool é legalizado, a gente bebe quando tá feliz, quando tá triste, quando tá com raiva, a gente arruma um motivo pra tudo, quando tá comemorando. Assim, no caso meu foi eu bebia, daí no bebedeira, mas comecei a cheirar e levantou. Quando tava já bêbado. Daí no dia seguinte, só que faz basicamente quase 3 anos que eu não bebo. Só que eu continuo olhando cocaína. E não bebo álcool baseado. Também existe uma parada que eu não comentei ainda, que é droga de preferência. Também existe isso. Por exemplo, eu tive muito menos dificuldade de parar com a cocaína quando eu era adolescente ainda, do que assumir que eu precisava parar com a maconha depois de adulta. Porque eu não fumava maconha na vida adulta. Eu comecei a fumar maconha, eu tinha 26, 27 anos e fumei até os 33. Então, assim, foi mais difícil pra mim parar com a química do que com a maconha, porque a maconha era minha droga de preferência. Identifico. Então, sintomas emocionais e sociais. Emocionais, ansiedade, culpa, vergonha, vazio. Alguém aqui já sentiu essas sensações? Diga eu. Eu. Sociais, conflito, isolamento. Isolamento é extremamente perigoso para a recaída. É um dos sinais de recaída. Me isolei, pode saber que minha mente está começando a tentar contra mim. Então prestem muita atenção quando vocês se isolarem. Perda de confiança. Complexo De novo eu tô inferioridade fazendo. Oi? Complexo de inferioridade Entra também. Entra também porque é associado à vergonha, né? Você sente vergonha por aquilo que você está fazendo de novo, pelo seu ego não está sustentando sua decisão. Pode falar. Posso fazer uma observação? Claro. Eu vejo que nesse meio geralmente é muito raso. Porque, por exemplo, na questão dos 2 companheiros, eu penso assim, não, os companheiros que andavam comigo fumavam só maconha e cresceram na vida, legal. Só que ele andava com um tipo de pessoa, ele tem um modo de vida dele diferente, ele pensava coisas diferentes. Então, por que se para só nisso? Não se pensa, peraí, o que eu pensava, o que eu fazia, com quem eu andava? Entende? Porque eu não sou ele. Só que daí eu pego o exemplo dele, coloco no raso e igual. Não é assim. Porque nós somos todos iguais, certo? Pela doença. Só que nós somos todos diferentes. Então eu vejo que assim, o usado, nós somos todos iguais, é quando é favorável. Quando é favorável, eu falo, nós somos todos iguais. Mas não. Aí quando não é favorável, não, nós somos diferentes. Só que nós somos diferentes, cada um é tratado de um jeito. O que é para ele não é para mim, ou talvez seja. Só que as histórias também são parecidas. Mas muitas das vezes não se é olhado nisso. Se é olhado só naquela parte que somos iguais e na parte da diferença não se traz. Então eu vejo uma falta de vontade de mergulhar naquilo para entender o que está acontecendo para depois trazer as questões. Porque se olha aquilo ali no raso, determina e segue aquela linha. Falta de vontade do indivíduo ou das pessoas que estão ao redor? Falta do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo. O próprio indivíduo não tem a vontade de se aprofundar realmente. Dói, é uma dor. Porque eu ia falar um pouco antes. O cara que fala assim, quando eu sair daqui eu vou começar, mas aqui não faz aqui dentro. Quando eu sair eu vou fazer uma terapia. Mas peraí, me deu um problema, eu não vou no terapeuta e falo, preciso de uma ajuda. Só que assim, quando eu sento na frente do terapeuta, eu não chego e falo assim, o negócio é o seguinte, eu tô louco pra usar, aquele cara ali tá me enchendo o saco, eu quero descer a corda naquele cara. Então não se joga as coisas. Vai falando coisas sobre ambas. E não quer tocar aquilo. E aí, às vezes, ou o terapeuta é muito, ou o profissional é muito, entende? Só que eu não jogo o problema na mesa. Ou às vezes eu tô manipulando. Ao medo de eu jogar as coisas na mesa, eu jogo as coisas na mesa e eu vou ficar mais tempo. Entende? Isso é uma parada que você falou que é muito, muito interessante. Porque eu vejo muito dependente fazendo isso. Muito dependente dentro do próprio tratamento, manipulando o terapeuta. Porque se eu falar a realidade do que está acontecendo, eu vou ficar aqui mais tempo. E aí, o que vale mais? Sua saúde, você ficar limpo, você ficar em sobriedade, ou você ficar mentindo porque você não quer ficar internado? Você está fazendo o que aqui então, se você não está ficando tratamento? Porque o que ele falou é muito importante, é multifatorial.
o uso de drogas, ele é multifatorial, ele é ambiental, ele é familiar, ele é amizade, ele é lugar que eu frequento, ele é ambiental, ele é multifatorial, são multifatores que me levam ao uso. Cada ser humano é um universo. Por que a terapia, é o que o amigo ali falou, por que a terapia ela é dolorosa? Porque eu vou estar me tratando, eu vou parar de deslocar a minha responsabilidade, eu vou parar de colocar meus problemas nas costas de outras pessoas e eu vou ter que assumir que sou eu que não consigo fazer a coisa acontecer. A terapia ela não é confortável, gente, não é. Eu não vou falar pra vocês que fazer terapia é gostoso, porque não é. Tem dia que eu saio da minha sessão de terapia que eu tenho vontade de dar 5 tapas na cara da minha terapeuta. Por isso eu paro? Não, eu não paro. Pode falar. Sobre esse sistema de defesa que você falou aí, pós-tratamento, eu dou aula de tênis, o chefe que me da escola pública. Que legal. E a gente adotou um sistema de defesa legal, uma conta em conjunto, onde o meu salário ele vai controlar. Ou seja, fazer uma compra para casa, eu vou ter o cartão, o dinheiro, eu faço acesso. Pelo menos no começo, 6 meses aí, a gente vai firmar, e depois ele joga a mão. Você acha que esse sistema é funcional ou não? É uma defesa. Eu acho que assim, tudo aquilo que é para proteger a gente é válido. É válido você tentar. Só que o que não pode acontecer? Isso se perdurar pelo longo do tempo. Porque, de novo, responsabilidade. Quando a gente desenvolve autoconsciência, quando a gente começa a trazer à tona os problemas, a gente começa a entender que a segunda parte da vida da gente é sobre se curar do que aconteceu na primeira. As crenças que a gente tem hoje não são coisas que vieram de agora. As crenças que a gente sustenta e as formas que a gente se esconde dentro dessas crenças que a gente tem não são coisas que vieram de agora, gente. É por isso que é tão difícil mudar o comportamento. Por exemplo, quem aqui teve apoio quando era criança? Diga eu. Quem aqui não teve apoio e sempre foi criticado quando era criança? Diga eu. Isso causa danos terríveis no cérebro de uma criança. Isso causa traumas que são engatilhados sem que a gente nem perceba. Isso causa falta de segurança, você se torna uma pessoa insegura, você se torna uma pessoa com baixa autoestima. Por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito com os meninos que são dependentes químicos. Quem aqui consegue chorar? Diga eu. Quem aqui não consegue chorar nem ferrando? Diga eu. Por que a gente não consegue chorar? Quem aqui já ouviu que homem não chora? Diga eu. Aonde que homem não chora, cara? Porra, todo mundo é ser humano. Todo mundo sente. Todo mundo sente, não sente? O que dói em mim também dói em vocês, não dói? Então, se todo mundo sente, por que eu não posso chorar? Por que chorar é errado? Por que falar de emoção me torna fraco? Porra, a coisa mais forte do mundo é você ter pra quem pedir ajuda, cara. Você ter uma base, você ter pra quem pedir socorro na hora que o bagulho fica louco. Porque vai ficar. Gente, eu costumo dizer que a gente não limpa a bunda se o caminhoneiro não entregar o papel higiênico no supermercado. Todo mundo precisa de alguém. E homens, principalmente, têm que quebrar essa crença de que eu não falo de emoção, de que eu não posso ser vulnerável. Porra, como que eu não vou ser vulnerável? Como que eu vou me tratar se eu não estiver vulnerável? Eu vou chegar no fundo do poço, continuar cavando, vim parar numa internação mais de uma vez, porque a reincidência é altíssima, 1%. 1% das pessoas que buscam tratamento em dependência química ficam limpas. Você quer ver eu ficar pra morrer? É gente ficar 6 meses internado, em 10 dias você cair na rua e não querer recomeçar o tratamento. Sabe? Me mata isso. Tenho muita esperança de conseguir mudar o máximo de vidas que eu conseguir, porque esse é meu propósito aqui na Terra. Meu legado vai ser mudar a vida das pessoas. Por isso que eu conto minhas histórias. Eu tô sendo vulnerável aqui, a quantidade de história que eu falei pra vocês da minha vida, vocês nem me conhecem, vocês nunca me viram. Se eu tô sendo vulnerável pra um monte de gente que eu nunca vi na vida, por que vocês não podem ser vulnerável pra família de vocês, pro terapeuta de vocês, pros amigos de vocês? Por quê? Por que é errado?
diferença entre... Você queria fazer pergunta? Você tinha levantado a mão. Sim, mas Tranquilo. Diferença real entre o que é um adicto, o que é um usuário e o que é um dependente químico. É uma dúvida que muita gente tem. A adicção é transtorno. A adicção é raiz comportamental. Então a adicção, ela trabalha dentro de uma matriz emocional de crenças que geram impulsividade, busca por alívio rápido, independente de usar drogas ou não usar drogas. Então, assim, comportamento adictivo, ele não está ligado diretamente ao uso de substância. A pessoa, ela tem ali acesso ao uso de substância e ela usa, ela pode ser um usuário. Comportamento adictivo, ele sempre está ativo. Não existe, o pessoal fala assim às vezes, porque quando eu estava na ativa, amigo, você é adicto, você vive na ativa, sempre vai viver na ativa, porque adicção é comportamento. Então eu busco constantemente por alívio. Eu jogo, por exemplo, conflito. Quem aqui tem mulher? Diga eu. Quando você briga com a sua mulher, você tenta resolver a situação ou você tenta evitar? Você fala, não vou falar nada, que daí ela vai parar de falar e a gente não briga. Resolve a situação? Evitar o conflito? Se for adicto, não para. Mulher não. Sacanagem, Se for adicto, comentário. não para, né? Se for adicto, não para. Continua, né? mulher sempre tem razão. Também, eu concordo. Não concordo não, tô brincando. Assim, a gente não aprendeu a conversar. A gente foi ensinado desde muito cedo. Quem aqui, quando criança, apanhava e ouvia assim da mãe, engole choro. Tipo assim, você tá apanhando e você tem que fazer o quê, mano? Dar risada? Não tem sentido nenhum. Pior que eu dava risada. Não tem, mas aí é histeria, né? Eu batia muito forte, eu achava que É histeria. Porque tipo assim, gente, desde muito cedo a gente aprende que a gente tem que guardar as nossas emoções, que a gente não pode colocar aquilo pra fora. Por exemplo, você pode gargalhar em público, mas chorar em público, nossa, é uma vergonha extrema. E tristeza é um sentimento que é tão importante quanto a felicidade. Pode falar, Felipe. Desde pequeno, sempre, tipo assim, fui encantado pela minha família, né? Meu pai e minha mãe sempre deram um apoio. Mas meu pai nunca, tipo assim, ele veio falar um eu te amo pra mim esse ano, cara. Eu tô com 25 anos. Agora ele me falou um eu te amo, isso aí. Mas meu pai foi criado de uma forma muito rígida, sabe? Tipo assim, mas ele me corrigiu, eu apanhava, coisas erradas. Mas sempre foi rígido. Quando eu te amo do meu pai, agora. Eu sempre, tipo, me cobrava disso, sabe? Eu falava, eu te amo, pai. Eu não escutava um eu te amo de volta. Esse ano ele foi comigo. Eu te amo, ele falou, eu te amo. Eu falei, nossa. E uma das coisas que é muito louca é que assim, a gente reproduz esse comportamento nos nossos relacionamentos, né? Eu vejo muito homem assim que entra no relacionamento, mas tipo, não tá igual o amigo falou, não tá ali de corpo e alma, não tá ali tipo na profundidade mesmo, de tipo, vou desenvolver uma vida com uma pessoa. Como que eu vou desenvolver uma vida com uma pessoa se eu não consigo ser vulnerável perto dessa pessoa? E assim, a questão dos nossos pais, a maioria aqui é da geração millennial, pelo que eu tô vendo. A gente é a última geração que viveu sem tecnologia. A gente é a última geração que brincou na rua, que brincava de pega-pega, que brincava de esconde-esconde. A gente é a última geração que viveu isso. Agora tudo é informação. Agora tudo, tipo, você tem tudo de muita coisa rasa. Você tem um monte de conhecimento que não serve pra porra nenhuma. Porque você lê um post lá de 5 slides, você fala, nossa, ó, eu sei falar disso, e é o que ele falou, não tem profundidade nenhuma. Se a gente fala... Oi? Exato. E assim, e a tecnologia é o que está causando toda essa pandemia de saúde mental que a gente está vivenciando. Por quê? É o sistema de recompensa ali o tempo inteiro, ó, no cérebro da gente. Você entra lá e vai rolando. Aquilo ali é feito para vício. A máquina conhece você melhor do que você. Se o que te segura dentro da rede social são coisas legais, por exemplo, eu estou estudando, eu vejo conteúdo de neurociência, eu vejo conteúdo de dependência química, você está usando o seu tempo para algo útil. Se o que te segura ali é fofoca, é crítica,
tipo assim, coisa aleatória. Meu, você tá totalmente perdendo seu tempo, você não tá fazendo nada de útil dentro daquilo. E aquilo também é um comportamento compulsivo, sabe? Então os nossos pais, eu acho que assim, a gente precisa ser muito gentil com os nossos pais, porque eles foram criados de uma outra forma. Vejam, quando os nossos pais foram criados, eles foram criados acreditando que tudo que eles precisavam era ter estabilidade dentro de um trabalho. Eles foram criados na era da produtividade, na era industrial, na era onde o ser humano era feito para ser uma máquina de fazer as coisas. Hoje já tem a máquina. Exato. Então assim, naquela época tudo era diferente. Você pega tipo assim, pô, meu avô trabalhou na roça, gente. Sabe? Minha avó era cozinheira. Então assim, são muitas gerações para que algo mude. Quando a gente se torna adulto, quando a gente é criança, adolescente, isso machuca muito, mas quando a gente se torna adulto, a gente também precisa ser gentil com os nossos pais pelo seguinte: eles não são adultos premium, eles são igual a gente está agora, sabe? Eles também têm os defeitos, eles também têm as qualidades, eles também sofrem. Então a gente tem que ter essa gentileza ao olhar para quem criou a gente, porque também não é fácil, todo mundo vivenciou seus traumas. A gente é a geração que veio para quebrar isso, é por isso que é pesado. A gente não está quebrando. Quando tem uma frase que eu gosto muito, que quando eu escolho levar cura, quando eu me curo, quando eu escolho me curar, eu não estou só me curando, eu estou levando cura para toda a minha ancestralidade. Toda a minha ancestralidade. Desde lá dos meus tataravós, sabe quantas pessoas precisam para a gente estar aqui hoje? Quantas pessoas dentro da nossa árvore genealógica precisaram passar para a gente estar aqui hoje? Alguém chuta um número? 1.800 pessoas. Então tem 1.800 ancestrais atrás da gente hoje. Então é por isso que é difícil quebrar padrão. Não é porque você identifica um padrão e você fala, pô, vou mudar. É fácil. Identificar o padrão é só o começo. Aprofundar no que você precisa quebrar e por que você repete aquele comportamento, que é a jornada, que é o difícil, que é o que ele comentou. Pode falar. Na última vez que minha mãe veio aqui, né? Eu deixei muita mágoa pra minha mãe, né? A nutrição. E eu olhando no fundo do meu olho e falou, agora eu filho que eu conheci quando eu era criança, quando eu adotei, quando eu era bebê. Então eu mudei ela, né? Querendo ou não, ela perdeu muitas vezes de sono, porque eu estava em casa. E agora até ela está sem olheira, rejuvenesceu, está mais bonita, né? Então, a família sofre junto, né? Também me anima a não voltar para outra vida. Sim. Não frequentar lugares, hábitos, pessoas. Sempre que eu penso que eu vou andar sozinho. Sim. Já tenho ciência disso, mas eu vou focar bem no trabalho e focar na minha mãe, porque dá alegria para minha mãe tem falado isso para mim na última visita, é a maior alegria que tem na minha vida. Isso é muito legal, porque tem eu sou a pessoa das frases, tá? Tem uma frase que fala assim, quem tem um porquê forte, suporta qualquer como. Então assim, uma coisa que vocês não podem é sair daqui sem porquê, gente. Vocês sabem o porquê que vocês estão aqui, vocês sabem o que fez vocês virem parar aqui, mas o porquê que vocês vão, qual vai ser o porquê de vocês quando vocês saírem daqui? Vai ser reconstruir a vida, vai ser recuperar relacionamentos que vocês perderam, qual vai ser o porquê de vocês? Usuário, gente, falta 2 slides para eu finalizar, que senão daqui a pouco a pessoa me mata. Usuário, encontro com a substância. Então assim, eu tendo um comportamento adictivo, eu tenho acesso, eu busco essa substância. O uso ele vai se tornando compulsivo, então eu começo um pouquinho, e aí com o passar do tempo eu vou usando aquilo compulsivamente. Eu uso como ferramenta para lidar com as emoções que eu estou sentindo da minha adicção. Então o usuário, ele é o comportamento adictivo mais o acesso à droga, que vai gerando o uso compulsivo, que vira uma ferramenta emocional e que ainda pode não ter uma dependência química, que se eu continuo no uso compulsivamente, eu me torno uma pessoa que tem dependência química, e aí o buraco é muito mais embaixo. Então o usuário é onde o comportamento encontra a substância.
Tem pessoas, por exemplo, que são usuárias, mas não são dependentes químicas. Quando a gente fala de dependência química, aí é estado fisiológico. Só um minutinho, Felipe. Aí é estágio fisiológico. Eu já tive alterações dentro do meu cérebro, eu já tive alterações físicas, então meu organismo se adaptou àquilo. Eu tenho maior tolerância e abstinência por conta do uso. Tolerância. Eu preciso de mais para fazer o mesmo efeito. É tipo quando você começa a beber. Você começa a beber, você não começa a beber um fardo de cerveja. Você bebe 3, meia dúzia. Quando você vai desenvolvendo o alcoolismo, você precisa de cada vez mais para ter o mesmo efeito. Cocaína, crack, maconha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você vai, por exemplo, recai, você recai usando menos ou você recai usando muito mais do que você já usava antes? Mais. É sempre mais. E a abstinência, a dor pela falta, o sofrimento físico, psíquico da falta da substância. A abstinência é isso, a abstinência não é vontade de usar droga. A abstinência é o seu físico pedindo por aquilo. Aqui o corpo da pessoa começa a escravizar a mente. Você entende por isso? Vocês dois entendem por que por isso tem que tomar remédio? Porque o remédio ele vai ajudar a regular seu cérebro quimicamente por um período. Precisa se tomar, só um minutinho, precisa se tomar pro resto da vida? Não necessariamente, mas precisa se fazer um acompanhamento e não cessar do nada. Não falar. O que acontece muito com quem precisa tomar remédio? A pessoa fala assim, pô, fiquei bem, e para por conta. Isso é um crime, cara, não pode, tem que ter acompanhamento. Deixa só o Felipe falar isso, pode falar, Felipe. A questão é a seguinte, então, como você disse, o usuário é uma pessoa que tem comportamento e não encontrou substância. Encontrou a substância. Encontrou a substância. Comportamento mais o encontro da substância. Se torna uma pessoa adicta. Se torna um usuário. O adicto já é um comportamento. O adicto é a raiz do problema. Sim. Por exemplo, eu posso ser um usuário e não ser um dependente químico, porque eu ainda não desenvolvi o estado fisiológico. Mas eu não tem como eu ser um usuário sem eu ter adicção. A adicção ela é ativa independente de uso de substância ou não. A adicção é comportamento. Isso. Pode falar. Em relação ao uso de remédio, né, no tratamento, não existe, não corre o risco de que ocorra a mesma coisa com a droga, de usar cada vez mais remédio? É por isso que não se para abruptamente. Porque assim, pode se tornar pro vício? Pode. Por exemplo, remédios que são perigosos. Olpidem não é para isso, mas Olpidem é um remédio que é extremamente perigoso para vício. Rivotril é um remédio que é extremamente perigoso para vício. Rivotril, por exemplo, é meu remédio de emergência. Quando eu tô para ter qualquer tipo de crise, eu vejo que eu tô muito acelerada, que eu tô muito agitada, eu tomo Rivotril para abaixar aquilo. Eu tomo Rivotril todo dia? Nem ferrando. Eu já tive um rebote ferrado de Rivotril por ter parado de tomar abruptamente. Então, assim, pode se desenvolver dependência do remédio? Pode também, eu não vou falar que não pode. E a Ritalina? A Ritalina também é extremamente viciante. Ritalina, Venvance, o Venvance que é para TDAH, ele tem o mesmo princípio da cocaína no cérebro. Benzodiazepínicos, né? A parte de... Oi? Ele dá demência? Dá demência no uso? Todo remédio tem efeito colateral, gente. Não existe remédio sem efeito colateral. Falam que sim, né? Eu não sou muito aprofundada na questão farmacológica. Eu manjo muito de remédio porque eu tomei muito remédio no desenvolver da minha vida. Por exemplo, o que me fez entrar em surto psicótico foi que meu diagnóstico era errado. Meu diagnóstico era de depressão profunda maior. E eu sempre tomei remédios subjacentes, né? De SUS. Então, sertralina, fluoxetina, são remédios depressivos que são muito comuns. O bipolar, ele não toma antidepressivo sem estar acompanhado de antipsicótico, porque senão ele pode entrar em mania, ele pode entrar em euforia, ele pode entrar em surto psicótico. A minha psiquiatra me diagnosticou com depressão maior e eu entrei com remédio de primeira linha, que era o Deller. Quando eu entrei com remédio de primeira linha, associada a cannabis, que eu usava pra caramba, associada a multifatorial ambiental, social, trabalho, familiar, aquilo virou uma falta de sono, aquilo virou uma bomba relógio no meu organismo e fez com que explodisse tudo.
Então foi como se o remédio, ao invés de me ajudar, ele fosse a gotinha que faltava no copo para aquilo tudo transbordar. Então tem que ter responsabilidade e assim, acompanhamento psiquiátrico, a área de saúde mental no Brasil, ela está extremamente saturada. Então o acompanhamento psiquiátrico está muito difícil em CAPES. Quem tem condição de pagar um psiquiatra, eu recomendo que pague e que passe um psiquiatra pelo menos a cada 3 meses para ir fazendo adaptação de remédio, porque tem que adaptar. Então assim, tô tendo efeito colateral, eu tomava muito remédio que baixava assim meus níveis de criatividade, me deixava letárgica, eu não conseguia trabalhar, eu tinha muito sono, então eu sempre fui ajustando e adaptando. Para finalizar, gente, qual que é a grande diferença, tá, de tudo isso? Nem todo adicto usa droga. A adicção é um comportamento. Então a adicção pode ser compulsiva por comida, por sexo, por jogos, por N coisas que geram impulsividade e compulsividade. A dependência química é o corpo, a adicção é o comportamento, tá? Então, a dependência é o corpo, a adicção é o comportamento. Isso ficou claro? Sim. Legal. E o usuário é quando o meu comportamento adictivo encontra com a substância. Se eu perdurar como um usuário compulsivo por muito tempo, eu posso vir a me tornar um dependente químico. E aí o buraco é muito mais embaixo. Beleza? Beleza. Obrigada. Uma última coisa, que é importante para a clínica, tá? Antes de todo mundo sair. O que a clínica trata de verdade, tá, gente? A clínica, ela não trata só a questão da droga. A clínica, ela vai tratar rotina, regra, limite, convivência, responsabilidade e consciência do comportamento. Sendo consciência do comportamento de vocês, a autoconsciência é o mais importante que vocês desenvolvam. Eu quero que vocês repitam essa frase comigo. Sem mudar o comportamento, Não não existe recuperação. existe recuperação.